seja bem-vindo à nossa disciplina Biologia Celular e Molecular. Eu sou a professora Heloísa, sou mestre em Biologia das Interações Orgânicas pela Universidade Estadual de Maringá e sou bióloga também formada por essa instituição. A gente vai começar na aula de hoje a falar sobre a estrutura, a função e a evolução das células. Como você pode imaginar, biologia celular vai se concentrar basicamente em estudar as células, de maneira geral. Então, toda a nossa disciplina vai ser voltada para o estudo das células, tanto de organismos uni quanto pluricelulares. Eu coloquei aqui para a gente iniciar uma frase que chama bastante atenção. Em algum lugar, alguma coisa incrível está esperando para ser descoberta. Essa frase foi dita por Carl Sagan e ele estava falando a respeito do universo. Só que a gente pode trazer essa frase para o contexto da biologia celular no sentido de que depois que o microscópio foi descoberto, todas as células também, foi inventado, todas as células puderam ser observadas e então um novo mundo foi descoberto, que é o mundo dos micro-organismos, que é o assunto da nossa aula de hoje. Coloquei aqui para você também uma estrutura básica do que nós vamos ver na aula de hoje. Então, nós temos inicialmente o histórico da biologia celular. Eu vou apresentar para vocês uma breve história de como aconteceu, de quais foram os eventos importantes para o estudo das células. Depois, a gente vai ver também uma visão panorâmica sobre a evolução da célula, ou seja, como a ciência enxerga a evolução celular, uma vez que existem diferentes tipos de célula nos diferentes organismos. Depois a gente vai ver também os principais tipos celulares e eu quero que você enfoque bastante na diferença existente entre organismos procariontes ou procariotos e eucariontes, ou também chamados de eucariotos. Os nomes significam a mesma coisa, então não se preocupe quanto a isso. Depois também a gente vai abordar um pouco a respeito dos vírus, que não são células, não são formados por células, só que estão diretamente relacionados com uma célula, uma vez que eles dependem de uma célula para conseguir ter um metabolismo e se reproduzir. E nós vamos encerrar essa unidade falando a respeito da organização estrutural, da parte química da célula, ou seja, nós vamos ver também quais são as moléculas inorgânicas que são importantes para que a gente compreenda melhor o contexto que relaciona todas as células nos organismos. Iniciando então o nosso tópico a respeito do histórico da biologia celular, como eu acabei de comentar com vocês, as células e todo esse mundo microscópico só foi possível de ser descoberto depois que o microscópio, o aparelho mesmo, foi inventado. Então, como que acontece isso? Como que isso ocorreu? Lá no século XIX, um cientista chamado Robert Hooke conseguiu desenvolver um aparelho. Na verdade, ele trabalhava com lentes, como se fossem lentes de grau, de óculos mesmo, e ele fez um aparelho que combinava lentes diferentes e ele conseguiu um aumento muito grande e que era possível observar, então, algumas estruturas, que nesse momento ainda não eram células, mas ele conseguiu observar algumas estruturas, especificamente da cortiça. Cortiça é um material que é feito a rolha de vinho. Então, ele observou esse material e foi ele que deu o nome às estruturas que ele estava vendo de célula. Mas, preste atenção, porque isso ainda não são células. Quem conseguiu observar mesmo uma célula foi um outro cientista chamado Leeuwenhoek. Ele, a partir da invenção do microscópio, começou a testar vários tipos de fluidos celulares. Por exemplo, ele testou o sangue, ele testou a saliva e ele começou a observar esses fluidos no microscópio. Depois de fluidos humanos, ele também olhou coisas que estavam no ambiente. E aí ele percebeu que havia de verdade um mundo inteiro a ser descrito, a ser descoberto, que relacionava com esses organismos microscópicos. E aí, no século XX, então a partir dos anos de 1900, a gente tem o desenvolvimento do microscópio eletrônico. Só com o microscópio eletrônico, que aumenta milhares de vezes
objeto de estudo, a gente tem então a possibilidade de ver a estrutura viral, porque ela é realmente muito pequena. Então, o desenvolvimento do microscópio eletrônico ele é bastante útil para os nossos estudos, principalmente em relação aos vírus. Uma vez que as células foram descobertas e descritas, a gente tem uma unificação de todas essas ideias a respeito das células. Essa unificação a gente chama de teoria celular. De acordo com essa teoria, todos os organismos vivos são formados por células. Então, esse é um pressuposto básico de ser um organismo vivo, né? De ser considerado um ser vivo. Além disso, a célula passa a ser a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Ou seja, não importa se o organismo tem uma célula ou milhões de células, a célula sempre vai ser a nossa base, sempre vai ser a nossa unidade estrutural. Todas as células vêm de células pré-existentes, ou seja, as células têm a capacidade de se multiplicar e passar, então, seu material genético, suas informações genéticas adiante. Além disso, as células contêm informações hereditárias, que são exatamente essas informações que nós passamos adiante, que todos os seres vivos passam adiante. A composição química das células também é muito semelhante, nós vamos ver isso um pouco melhor no final da aula, quando a gente estiver falando sobre as moléculas, mas eu adianto já que, basicamente, todos os compostos orgânicos, todos os compostos que vêm dos seres vivos, eles são formados de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, são basicamente 4 elementos que vão formar 99% da estrutura dos seres vivos, ou seja, é uma composição química bastante semelhante. Tem algumas pequenas variações, só que essa grande maioria são esses elementos. Além disso, existe um fluxo de energia que nós chamamos de metabolismo. Essa parte, ela vai ser aprofundada quando nós estivermos falando um pouco melhor sobre as reações químicas que acontecem no interior da célula. Ou seja, todas as células têm um conjunto de reações químicas específicas, de acordo com o organismo ou de acordo com a função que a célula desempenha. E se a gente juntar todas essas características, nós temos então a teoria celular, que é a mais aceita hoje pela comunidade científica a respeito das células, dos cientistas que estudam a respeito das células. Agora que a gente já entendeu um pouco sobre o histórico de como que se desenvolveu os estudos sobre as células, eu gostaria de apresentar para vocês uma visão panorâmica a respeito da evolução da célula. A gente já sabe, então, como os estudos foram se desenvolvendo, que foi a partir do século XIX, dos anos 1800, mais ou menos meado dos anos 1800. E nós queremos saber, então, e a evolução dessas células, e a origem dessas células, como que a ciência lida com isso? Primeiro, eu gostaria de apresentar para vocês essa imagem que traz os níveis de organização. Eu gostaria que você focasse principalmente a respeito da célula, que é a nossa unidade estrutural. Então, tudo que nós vamos estudar aqui nessa disciplina, nós vamos trabalhar sempre a nível celular. Vai ter um momento na disciplina que nós vamos falar de moléculas. Então, lembre-se que a gente vai um pouco para trás, ou seja, a gente vai trabalhar estruturas menores, mas a célula é sempre a nossa base. E além das células, nós temos outros níveis de organização. Por exemplo, nos pluricelulares, nós vamos ter os tecidos, os órgãos, o organismo em si, que é pluricelular. No caso dos unicelulares, isso não existe. O organismo todo é formado por uma célula só. Então, não existe essa organização em tecidos. Só para ressaltar, então, essas diferenças. Foque sempre que nós estamos nesse nível de organização, o nível celular. As características, então, que todas as células têm em comum. Pensa comigo, a gente falou então que todos os organismos, para serem considerados seres vivos, precisam ser formados por células. Mas essas células, será que elas apresentam semelhanças, diferenças? Na verdade, as células, elas apresentam várias características em comum,
que faz com que a gente tenha uma teoria sobre uma origem única das células. O que isso significa? Todas as células têm o DNA como material genético. Nós vamos estudar um pouquinho mais para frente sobre a estrutura do DNA, mas agora basta você saber então que o DNA é a nossa molécula que tem capacidade de transmitir informações hereditárias para frente, para as outras gerações, de célula para célula. Além disso, basicamente, assim, a grosso modo, todas as células usam os mesmos processos para produzir proteínas. Mais ou menos, se eu não me engano, na unidade 3, nós vamos estudar um pouco mais profundamente sobre a síntese de proteínas. E eu gostaria de ressaltar já agora que todas as células realizam basicamente o mesmo mecanismo, desde procariotos até eucariotos. Além disso, o metabolismo dessas células também é bastante parecido, tanto para a produção de substâncias, quanto para a degradação, ou seja, para a destruição de outras. Então, nós podemos observar que existem algumas semelhanças tanto morfológicas, ou seja, na estrutura, na forma dessas células, quanto metabólicas, ou seja, no funcionamento dessas células, na maneira como elas funcionam. E a respeito então da origem, como que foi desenvolvido esse trabalho para explicar um pouco melhor a origem das células? Nós temos aqui então, a teoria mais defendida hoje é que a célula teria surgido há aproximadamente 4 bilhões de anos. Ou seja, 4 bilhões de anos atrás, os primeiros organismos celulares, unicelulares, né, apareceram no nosso planeta, surgiram no nosso planeta. A atmosfera nessa época era totalmente sem oxigênio. Os cientistas conseguem obter essas informações por meio de estudos geológicos. Eles estudam as camadas terrestres e a partir então da sobreposição de camadas, eles conseguem estimar como era a atmosfera de cada época. Então aqui nós temos uma atmosfera sem oxigênio. Isso, então, fez com que ocorresse uma síntese pré-biótica. O que isso significa? Antes de existir a vida, a célula, os organismos, algumas moléculas orgânicas, como, por exemplo, os aminoácidos, as proteínas, começaram a se formar. Isso a gente chama de síntese pré-biótica, ou seja, ela vem antes do surgimento, do aparecimento da vida no nosso planeta. E nós temos, então, um experimento que afirma essa ideia, que é o experimento realizado pelo Stanley Miller. Nesse experimento, na verdade são dois cientistas, eles simularam as condições da Terra primitiva, em que há ausência de oxigênio e também há alguns compostos orgânicos como amônia, a água também estava submetida a altas temperaturas, e a respeito, então, dessa simulação, eles conseguiram no aparelho, ou seja, em laboratório, a síntese de alguns aminoácidos. Conseguiram produzir, sob essas condições, alguns aminoácidos. O resultado do experimento deles reforça, então, essa ideia da síntese pré-biótica, que a partir do aglomeramento, né, ou seja, da união dessas várias moléculas, começou, então, a surgir as primeiras células. Elas tiveram, então, essa origem, né? Então, a origem vem da síntese pré-biótica. Nós temos, então, uma vez que a célula surgiu, uma vez que nós temos um organismo celular, nós temos uma ordem para que os tipos de célula venham surgindo no nosso planeta, venham se desenvolvendo, na verdade, no nosso planeta. A primeira célula, então, ela seria procarionte, aí vou abrir um parêntese, células procariontes são células de bactérias, que não têm núcleo, são as células mais simples que existem, então células procariontes. Elas são também, seriam, né, heterotróficas. O que isso significa? Ser heterotrófico é não produzir o seu próprio alimento. Traduzindo em linhas gerais, elas não fazem fotossíntese, elas não têm um processo de obtenção de energia próprio. Além disso, elas são anaeróbias. Lembra que eu acabei de comentar que a atmosfera primitiva não tem oxigênio? Esse é o motivo, então, da explicação do porquê essas bactérias seriam anaeróbias. Essas bactérias, então, começaram a se multiplicar
nessas dadas condições, e aí elas esgotaram toda a matéria orgânica disponível. Imaginem que no planeta todo só existia esse tipo de bactéria. Então, mesmo que demorasse aí muitos milhares, bilhões de anos, a matéria orgânica começou então a ser degradada, começou a se esgotar. Nessa condição, então, de matéria orgânica acabando, nós teríamos o desenvolvimento de organismos procariontes autotróficos. Ou seja, a partir desse momento, nós temos células que têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Ou seja, fazer fotossíntese ou fazer quimiossíntese. Aqui, então, a partir da fotossíntese, não sei qual o seu conhecimento específico a respeito de fotossíntese, mas nós vamos abordar isso também melhor na unidade 3, mas eu adianto já que a fotossíntese tem como produto o gás oxigênio. Então, uma vez que essas células estão fazendo fotossíntese, elas também estão liberando para a atmosfera oxigênio. Então, elas estão produzindo seu próprio alimento e também enriquecendo a nossa atmosfera com o gás oxigênio. Isso criou uma condição aeróbia, ou seja, uma vez que a gente tem oxigênio disponível na atmosfera, é possível que organismos que consumam, que utilizem esse oxigênio, se desenvolvam. Então, a partir dessa condição atmosférica, a gente teria células procariontes aeróbias, células que utilizam o oxigênio para oxidar e degradar as suas moléculas, para então obter energia. Aqui, então, elas vão utilizar o oxigênio atmosférico, que foi conseguido na etapa anterior. E só depois, então, de todos esses tipos celulares serem desenvolvidos, a gente tem o desenvolvimento de organismos eucariontes. Os organismos eucariontes, eles surgiram basicamente pela invaginação das membranas. O que isso significa? A membrana da célula começou a adentrar o citoplasma. E isso deu origem a organelas como, por exemplo, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi e também ao núcleo celular. A membrana nuclear, como a gente vai ver mais para frente, ela tem uma composição muito parecida com a membrana plasmática. Então, isso nos dá uma ideia de que a origem tenha sido mesmo essa invaginação da membrana para formar o núcleo celular. Isso é há milhões de anos atrás, então não é que acontece toda vez. Ela aconteceu uma vez e então todas as células descendentes têm essa característica. Nós temos, então, uma outra ideia a respeito de duas organelas em específico. Eu comentei com vocês, então, o desenvolvimento do retículo, do complexo de Golgi, mas nós temos duas organelas nas células que chamam bastante atenção, que são a mitocôndria e o cloroplasto. Mitocôndria está presente em células animais, vegetais, de fungos e de protozoários. Então, a gente vai ter aí todos os eucariontes com mitocôndrias. Já os cloroplastos, eles estão presentes apenas em células vegetais e em algumas algas. Então, o que isso significa? Eles são um pouco mais restritos na sua ocorrência. E aí, para explicar a origem dessas duas organelas, nós temos uma teoria chamada endossimbiose primária e secundária. O que isso significa? Vamos pegar o nome endossimbiose. Endo significa dentro. Simbiose é aquela relação ecológica em que os dois organismos se ajudam e essa relação é obrigatória. Ou seja, é uma relação de ajuda mútua e que é dentro. Dentro de onde? Dentro de uma célula eucarionte. Então, uma vez que a célula eucarionte se formou, o que vai acontecer? Nós teríamos organismos que primitivamente eram bactérias, que foram, então, se associando a essa célula e ao longo das gerações foram incorporados à própria célula. E aí, o motivo a gente não sabe qual, mas essas células não foram degradadas. Elas, devido provavelmente à própria simbiose, elas começaram a ser utilizadas no metabolismo celular.
E aí nós temos então a explicação da origem das mitocôndrias. Lembrando que tanto mitocôndria quanto o cloroplasto, eles têm material genético próprio, tanto o DNA quanto o RNA, e também tem ribossomos próprios. E eles têm duas membranas, uma membrana interna, que é mais parecida com a membrana de bactérias, e uma membrana externa, que teria vindo então dessa invaginação da membrana do eucarioto. Então, aqui a gente tem a explicação desse tipo de organela. Essa, a introdução da mitocôndria, ela seria a endossimbiose primária. Primária porque ela aconteceu primeiro. Depois, a gente tem a endossimbiose secundária. O que isso significa? Uma vez que a célula tem a mitocôndria, ela vai, da mesma maneira, incorporar o cloroplasto. Então, uma vez que esse processo aconteceu, ele vai ocorrer novamente. E aí, como eu já comentei com vocês, apenas vão dar origem a células vegetais e de algas. Tá? Então, é um processo um pouco mais restrito para alguns organismos em específico. E aí, então, o englobamento dos cloroplastos seria a endossimbiose secundária. Nós temos, então, basicamente, nos organismos, dois tipos de célula. Eu gostaria de focar bastante nessa parte, porque ela vai ser muito importante quando a gente voltar a estudar as organelas. Então, nós temos, basicamente, os procariotos e os eucariotos. Nós temos aqui a classificação em domínios. A gente tem 3 domínios aceitos hoje, né, pela ciência, que seria o domínio bactéria, que é um domínio formado apenas por procariontes. Nós teríamos o arcaia, ou arqueia, que também é um domínio de organismos procariontes. E nós teríamos um terceiro domínio chamado eucária, que é o domínio formado por todos os organismos eucariontes. Aqui, então, nós teríamos os outros reinos, a não ser o reino Monera. Então, excluindo o reino Monera, que é procarionte, o reino protista, fungi, vegetal e animal são todos eucariontes e pertencem a esse domínio eucária. Então, mantenha sempre essa ordem na sua mente, lembre-se sempre dela, porque ela vai ser bastante importante para a nossa diferenciação celular. Nós temos aqui, então, a estrutura básica de uma célula procarionte. Por favor, não se apegue ao tamanho dessa célula, porque essa célula é muito, muito menor do que uma célula eucarionte. Então, na estrutura da célula procarionte, nós temos uma membrana que reveste essa célula. Nós podemos ter um flagelo, não são todos os procariontes que apresentam cílios ou flagelos, então também preste atenção nisso. Nós temos um citoplasma, nós temos material genético, DNA e RNA, e nós temos também os ribossomos. Então, é uma estrutura celular bastante simples. Algumas bactérias podem ter cápsulas, então é uma estrutura de resistência, só que não são todas também que vão apresentar essa estrutura. Então, existem algumas variações dependendo de qual célula a gente está falando. Lembrando que essas células são muito menores do que as células eucariontes. Aqui nós temos então as células eucariontes que são nucleadas. A principal diferença, o critério que você vai utilizar para diferenciar procariontes de eucariontes é justamente a presença do núcleo, da carioteca, que é essa membrana nuclear. Dentre as eucariontes, nós temos aqui os 4 reinos, excluindo o Monera, como eu comentei com vocês, em que a gente tem, por exemplo, no protista, organismos unicelulares, alguns podem ter parede celular, todos eles têm membrana, inclusive o reino Monera, mas alguns podem ter parede celular. E o mais interessante sobre os protozoários é que eles funcionam como um organismo todo. São unicelulares e funcionam, têm um metabolismo de um organismo completo. Em relação aos fungos, existem alguns que são uni e outros que são pluricelulares, então tem essa variação. Eles têm uma parede celular que é formada por quitina, então é um carboidrato específico desse reino. E eles apresentam digestão extracelular, eles conseguem seu alimento então fora da célula.
A respeito dos vegetais, todos, sem exceção, são pluricelulares. Eles possuem parede celular de celulose, um outro carboidrato diferente da quitina. E eles têm duas características exclusivas no interior de suas células, que são cloroplastos e vacúolo, além, como eu já comentei, da parede celular de celulose. Então, essa é uma característica importante para a gente utilizar para diferenciar a célula vegetal das demais células. E a respeito dos animais, então, também todos são pluricelulares. Nós temos ausência de parede celular, então nenhum animal possui parede celular em suas células. Preste muita atenção nisso, porque é uma característica bastante importante. E a gente vai ter como organela exclusiva desses organismos os centríolos, que ajudam na divisão celular. Os centríolos vão produzir os filamentos que vão separar os cromossomos na divisão celular. Divisão celular é nosso conteúdo lá da unidade 4, mas eu já adianto aqui para vocês então que os centríolos vão aparecer novamente. Aqui eu coloquei para vocês as duas células, vegetal e animal, para que a gente consiga fazer essa comparação. Então, nós temos aqui, como eu comentei com vocês, a parede celular presente apenas na célula vegetal, ou seja, na animal ela não existe. Além disso, nós temos o vacúolo, que está aqui representado em azul, e nós temos também os cloroplastos. Então, aqui nós vamos ter essas três características para diferenciar uma célula vegetal de uma célula animal. Do mais, as duas vão ter, né, núcleo, retículo endoplasmático, citoplasma, ribossomos, mitocôndrias. Então, essas outras organelas são comuns às duas, sendo que a vegetal tem essas três características a mais. Falando um pouquinho, então, deixando a célula um pouquinho de lado e falando a respeito dos vírus, a gente tem que os vírus são organismos muito simples, que por alguns cientistas não são considerados seres vivos e que têm uma relação muito estreita de dependência com as células. Quais células? Qualquer célula. Pode ser uma célula de bactéria, pode ser uma célula vegetal, pode ser uma célula do seu organismo. Então, todos os vírus têm relações estreitas com células, ou seja, eles dependem das células. Como eu comentei com vocês, eles são acelulares. A significa negação, então eles não são formados por células. Preste muita atenção nessa característica, porque ela pode ser alvo de confusão. Então, cuidado quando vocês forem diferenciar vírus de bactérias, porque os vírus não são celulares. São parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso significa? Significa que os vírus só apresentam metabolismo e uma capacidade de reprodução quando eles estão no interior de uma célula hospedeira. Como eu comentei com vocês, pode ser qualquer tipo de célula. E eles podem ter como material genético tanto o DNA quanto o RNA. Nunca os dois vão ocorrer ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter vírus específicos de RNA, ou seja, que tem material genético, o RNA, e outros específicos de DNA, tá? Então, eles são diferentes. Como exemplos aqui de vírus, que provavelmente vocês já tenham ouvido falar, nós temos o HIV, que é o vírus que causa a AIDS. Nós temos o influenza, que é o vírus causador da gripe, influenza genericamente falando. Na verdade, existem vários tipos de influenza. E o herpes vírus, que o próprio nome já diz, é o vírus que causa a herpes. Pode ser a herpes labial, né? Ou também pode ser a herpes genital. São dois tipos diferentes de vírus, só para ilustrar, né, para vocês. Aqui nós temos a variedade das estruturas virais. Lembra que eu comentei lá no comecinho da aula que essas estruturas só foram possíveis de serem visualizadas depois do desenvolvimento do microscópio eletrônico. Então, essas estruturas elas vão aparecer na maioria das vezes em desenho, porque a imagem mesmo, ela vem de uma fotomicrografia eletrônica, que geralmente é difícil de visualizar mesmo. Na estrutura de um vírus, já que ele não é celular, ela é bastante simples, mais simples ainda do que de uma bactéria. Ou seja, nós vamos ter aqui
um DNA, ou como eu comentei com vocês, um RNA. Como nós estamos falando do papiloma vírus, especificamente esse vírus, ele vai ter DNA. Nós vamos ter também um envoltório de proteína que é chamado de capsídeo ou capsídeo, tá? Então esse envoltório vai englobar todo o vírus e vai proteger o seu material genético. Então aqui nós teríamos o vírus como se ele tivesse fechado, como se ele tivesse como um todo, e aqui nós teríamos então ele por aberto, para a gente conseguir visualizar o seu material genético. Quero que vocês reparem que é uma estrutura muito simples, então ela não tem nenhuma organela, não tem anexos. Existem alguns tipos de vírus que até podem ter alguns apetrechos aqui para facilitar a sua entrada na célula, mas nem se compara com a complexidade de uma estrutura celular. Aqui nós temos também um outro assunto importante para ser falado a respeito dos vírus, que é a reprodução dos vírus, a reprodução viral. A reprodução, ela ocorre de duas maneiras, pelo ciclo lítico ou pelo ciclo lisogênico. Vamos começar então falando sobre o ciclo lítico. O ciclo lítico é o rápido, é aquele em que a pessoa ou o organismo entrou em contato com o vírus e já vai desenvolver a doença. Então, os sintomas aparecem muito rapidamente. Por exemplo, o vírus da gripe apresenta reprodução por esse tipo de ciclo. O que vai acontecer então? Nós vamos ter uma infecção. Aqui no caso, eu coloquei na imagem para vocês um bacteriófago. O bacteriófago está representado aqui em cima em amarelo, então esse seria o vírus. E em azul aqui nós temos a célula de uma bactéria, por isso que ele é chamado de bacteriófago. Então aqui está a estrutura celular. Primeiro nós vamos ter a infecção, ou seja, o vírus vai reconhecer a estrutura celular, vai se fixar e vai então penetrar. Mas como assim? O que entra na célula? Só o material genético. Prestem bastante atenção nesse detalhe, porque a cápsula, todos os adereços que tem ali na estrutura viral, não entram no interior da célula. O que entra é só o material genético. E aí, então, nós vamos ter, uma vez que o material genético do vírus está no interior da célula, uma produção viral. Como assim? O material genético do vírus vai usar da maquinaria celular, ou seja, dos ribossomos, dos aminoácidos, de toda a estrutura que a célula tem, para produzir novos vírus. Lembra que eu comentei que a cápsula dos vírus é de proteína? Então, eles vão utilizar os ribossomos celulares para produzir as suas proteínas. Então, meio que eles escravizam a célula hospedeira. E, naturalmente, isso vai causar um dano para essa célula. Ela vai parar de exercer suas próprias funções para trabalhar para os vírus. Então, é bem prejudicial. Aqui, então, nós vamos ter a produção e aí eles vão maturar, vai ter uma fase de maturação. Essa maturação é como se fosse uma montagem de novos vírus. E aí, finalmente, nós vamos ter a liberação. Nessa fase, então, geralmente acontece o rompimento das células, que é o momento em que os sintomas aparecem. Então, aqui nós vamos ter a liberação de novos vírus. E esses vírus vão já estar aptos para infectar novas células. Lembrando que os vírus geralmente são específicos, né? Então, mesmo em um organismo... em um mesmo organismo, a gente tem tipos diferentes de células. E aí nós vamos ter células que atacam regiões ou vírus. Eles atacam células específicas de um organismo. Eles não são gerais. Eles vão procurar um tipo de célula. Então, esse seria o ciclo lítico, o ciclo rápido. O outro ciclo que a gente tem é chamado de lisogênico. O lisogênico é o ciclo longo. Ele é o ciclo, por exemplo, do vírus da AIDS. O que vai acontecer? A pessoa que contrai o vírus HIV, muitas vezes ela não desenvolve a doença, a AIDS, imediatamente. Aliás, é muito raro que isso aconteça. Geralmente, nós vamos ter um tempo aí de aproximadamente 2 anos. Mas pode ser muito mais. Tem relatos de até 10 anos que a pessoa teve o vírus, mas não desenvolveu a doença. O que vai acontecer, então? Nós também vamos ter uma etapa de infecção,
com a penetração. Então, o vírus reconhece a célula e vai inserir o seu material genético nessa célula. Só que, a partir desse momento, nós temos uma diferença, porque o material genético viral, em vez de já começar a produzir novas proteínas utilizando a maquinaria celular, o que ele vai fazer? Ele vai se esconder, ele vai se infiltrar, entre aspas, né? Ele vai se infiltrar no material celular, no material genético celular. Então, o que vai acontecer aqui? O material viral, né, o material genético do vírus, ele vai começar a fazer parte da célula. E a célula nem percebe que tem um organismo estranho ali. Então, essa fase a gente chama de recombinação. E aí, a gente vai ter a replicação. Ou seja, quando essa célula for se dividir, ela vai passar para frente o material genético dela e também dos vírus. Aí você deve estar pensando, tá, professora, mas eu entendi, o DNA do vírus está no interior da célula, mas e quando que ele vai começar a produzir novos vírus? Como que essa doença vai passar para frente? Aí é que tá, gente, chega uma parte do ciclo lisogênico que ele vai se tornar lítico. Ou seja, os vírus vão começar então a ser produzidos no interior da célula. Tem vários motivos que podem levar o ciclo lisogênico à produção de novos vírus. Pode ser, como no caso de nós, seres humanos, uma alteração na imunidade, também pode ser um estresse muito grande. Nós temos aí vários fatores que podem influenciar para o desenvolvimento dessas doenças. Então, pensa, por exemplo, no caso da herpes. Né? Muitas pessoas que têm herpes, né, no lábio, né, na região da boca, a herpes vai estourar, entre aspas, no período em que a pessoa está mais estressada, né, no período em que ela está sobrecarregada. Então, é bem nessa época que o vírus vai se manifestar. Então, de um ciclo lisogênico, ele vai passar a ser lítico. Então, pensem sempre nessa relação que existe entre os dois tipos de ciclos, tá? Agora que a gente já viu, então, sobre os vírus, nós vamos voltar a falar um pouco sobre as células. Qual vai ser o enfoque agora? A constituição, o que tem de molécula nessas células. Lembra da nossa organização? Que eu falei para vocês focarem sempre no nível de organização celular? Agora nós vamos voltar um pouquinho, ou seja, a gente vai para um nível abaixo, para um nível menor, que é o nível das moléculas. Então, nós temos aqui, esse gráfico, ele mostra para a gente que de 75% a 85% dos organismos são formados por água. Ou seja, de toda a sua massa corporal, o que a gente chama de peso, né, 75% a 85% é água. E aí, e o resto, né? A gente vai ter, então, proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos e ainda outras substâncias. Então, todos esses outros tipos vão ser a minoria, na verdade. Dos compostos que estão presentes em um organismo, nós podemos dividir eles em inorgânicos e orgânicos. Então, nós temos os inorgânicos como a água e os sais minerais. Os sais minerais geralmente vão estar presentes nas formas de íons, então a gente não vai ver o sal especificamente. E os orgânicos, a gente vai ter os demais. Então, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Então, todos esses compostos que são orgânicos, que são formados por átomos de carbono. Falando então sobre a água, eu acredito que a maioria de vocês aí do outro lado já devem ter estudado bastante sobre a água. É um conteúdo bastante estudado, tanto na disciplina de biologia quanto em outras disciplinas ao longo de toda a sua vida escolar. Só que vamos dar uma reforçada aqui. A água é considerada um solvente universal. Isso é muito importante, essa informação, porque a partir do momento que ela é solvente, ela vai ser o meio em que todas as reações químicas vão acontecer no nosso organismo. Ela também, como eu já comentei, é a maior parte do organismo, consequentemente a maior parte da célula. Ela vai formar íons, porque a gente vai ter o íon H+, e o OH-. E esses íons vão ter a capacidade de reagir
por exemplo, com os sais minerais ou mesmo com as moléculas orgânicas nas nossas reações do metabolismo. Então, a água é muito importante para manter o próprio metabolismo celular. Aí nós temos os sais. Como eu comentei, eles não ocorrem na forma de sais, eles aparecem na forma de íons. Nós temos vários, mas aqui eu gostaria de destacar com vocês o cálcio, que é um componente importante dos nossos ossos e dentes. Então, ele é um íon bastante importante estruturalmente falando. Ele também participa da contração muscular e da coagulação sanguínea. Então, ele também desempenha outras funções além da estrutural. Também gostaria de chamar a atenção para o ferro, que lá nas células vegetais vai participar da fotossíntese e que também ajuda na nossa respiração celular. O ferro está relacionado com a anemia, né? Então, as nossas hemácias vão ter o ferro ali, né, no seu interior, que vai formar a molécula de hemoglobina, que vai carregar o oxigênio. Então, nós temos aqui esses dois íons bastante importantes. A respeito, então, das moléculas orgânicas, nós vamos começar falando sobre os carboidratos. Carboidrato é o nome que a gente utiliza aqui na biologia celular para falar dos açúcares. Eles são formados basicamente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Os carboidratos têm função energética. O que isso significa? Eles dão energia para a célula. Eles têm função estrutural, ou seja, eles ajudam a compor a estrutura do organismo, a estrutura celular mesmo. E também podem ser componentes da matriz extracelular. Trouxe aqui para vocês um exemplo de carboidrato bastante conhecido, que é a celulose. A celulose é o carboidrato que vai fazer parte da parede celular dos vegetais, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Então, lembre-se que a celulose é um carboidrato. A respeito dos lipídios, muitas vezes eles são mal vistos por nós, porque eles são as gorduras, mas também pode aparecer na forma de óleo ou cera. A principal característica dos lipídios é que eles são hidrofóbicos, ou seja, eles têm aversão à água, e essa característica é muito importante para que eles se associem com outras moléculas. Funções dos lipídios. Eles são um importante estoque energético, então a gente tem aí uma função energética muito importante desempenhada pelos lipídios. Função estrutural, principalmente na membrana plasmática, que nós vamos ver então nas próximas aulas. Nós vamos ver que os lipídios têm uma função muito importante nesse sentido. Além disso, eles podem ser sinalizadores. Tem vários hormônios que nosso corpo produz que são lipídios, que vão sinalizar, que vão mandar alguma mensagem para outra célula. Proteínas. As proteínas, elas estão presentes em todos os organismos e elas são formadas pela união de aminoácidos. Então, aqui tem, por exemplo, uma cadeia de aminoácidos. Uma cadeia de aminoácidos vai formar a estrutura de uma proteína. Funções das proteínas. Elas são enzimáticas. O que é isso? Enzimática é que acelera as reações químicas. Elas possibilitam que as reações químicas do organismo aconteçam de maneira mais rápida. São importantes também para a estrutura, por exemplo, nos músculos, a estrutura muscular é basicamente proteica. Movimentação celular, como por exemplo os microtúbulos, os filamentos que a gente tem na estrutura do citoesqueleto, são todos proteicos. Função de defesa, elas também são sinalizadores importantes, né, para a nossa defesa, e controlam também a produção de DNA e RNA. Então, nós vamos ter essas proteínas específicas que vão trabalhar aí na produção dessas moléculas que estão relacionadas com a nossa reprodução. Então, aqui a gente tem uma estrutura de uma proteína e aí a gente pode ter essas várias combinações estruturais. As proteínas, elas têm essas conformações tridimensionais. Então, a gente vai ter aqui as diferentes estruturas que uma proteína, uma cadeia de aminoácidos, pode assumir.
Falando então sobre os ácidos nucleicos, eles são, dos componentes que a gente estudou, aqueles que em volume são os que menos ocorrem. Só que eles têm uma importância fundamental para o nosso corpo. São basicamente DNA e RNA. Então, no nosso organismo, a gente vai ter DNA, lembra, lá no interior da célula, lá no núcleo, mais especificamente, e o RNA, que vai fazer essa ponte entre o núcleo e o citoplasma. Então, o RNA, na verdade, ele vai auxiliar o trabalho do DNA. Eles são polímeros de nucleotídeos. Professor Henrique, isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai ter aqui nucleotídeos, que são essas estruturas aqui, que vão se unir. Um polímero é uma repetição. Então, aqui a gente vai ter a combinação dessas estruturas para que elas consigam, então, se associar e formar uma molécula de DNA ou de RNA. O que diferencia esses nucleotídeos são as bases nitrogenadas. Então, repare aqui que a gente vai ter timina, adenina, guanina e citosina. Aqui nós temos só as bases nitrogenadas. Isso aqui é só uma parte da estrutura do polímero, né, da estrutura do nucleotídeo. E aí a gente vai ter, então, que sempre no DNA, as bases adenina vão se ligar com a timina e as bases guanina vão se ligar com a citosina. Então, lembra sempre que A se liga com T e G se liga com C. Basicamente, por causa dessa possibilidade aqui de formar 2 pontes de hidrogênio e aqui 3 pontes de hidrogênio. Então, por isso essa ligação, ela sempre vai acontecer entre esses 2 tipos de bases nitrogenadas. A função, como eu já comentei algumas vezes durante a aula, é a transmissão de características hereditárias, ou seja, através do material genético, pela sequência dessas bases nitrogenadas, nós temos o código que vai permitir a produção de um RNA, que por sua vez vai dar origem a uma proteína. Então, no DNA, a gente vai ter a informação. Para quê? Para produzir proteínas, que são a base de tudo que ocorre no metabolismo de um organismo. Então, além do DNA conter essas informações, ele precisa expressar essas informações. E é aí que o RNA entra, para auxiliar o DNA. Aqui, então, eu coloquei para vocês uma diferença básica na estrutura. Gostaria de ressaltar com vocês que DNA é sempre dupla fita, enquanto o RNA é fita simples. E aqui a gente vai ter uma diferença nas bases. Em vez de timina no RNA, nós vamos ter uma base diferente que chama uracila. Então, é uma base que não existe no DNA e que só vai existir no RNA. Vai haver essa substituição, então. Chegamos ao fim, então, da nossa primeira aula. Gostaria de enfatizar com vocês aqui alguns pontos chaves. Nós vimos a respeito do histórico que só é possível estudar as células e os micro-organismos a partir do momento, na nossa história, em que foi desenvolvido o microscópio. Então, o microscópio ele é fundamental para os nossos estudos de biologia celular. Além disso, nós vimos que as células, elas se desenvolveram a partir de procariontes até chegar em células eucariontes. Nós podemos dizer, então, que as procariontes são mais simples e as eucariontes mais complexas. Nós temos aí um aumento no nível de complexidade. Nós vimos a diferença entre procariotos e eucariotos, que é basicamente a presença e a ausência de núcleo ou de membrana nuclear. Então, nós conseguimos diferenciar esses 2 grupos de organismos. Vimos que os vírus não são celulares, só que eles têm uma relação estreita com as células, porque eles dependem diretamente delas para conseguir ter um metabolismo e se reproduzir. E acabamos, então, a nossa unidade falando a respeito de componentes orgânicos e inorgânicos que são frequentes, que formam a estrutura do nosso organismo e de todos os seres vivos de maneira geral. Então, aqui nós temos basicamente uma retomada de tudo que nós vimos nessa unidade. Chegamos ao fim, então, dessa nossa primeira aula.
Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na segunda aula.